E ó, já tem Obrigada. entrevista chegando ao vivo aqui na abertura do Jornal Gente. Quem está conosco é o senador Márcio Bittar, que é o relator da PEC do Pacto Federativo no Senado e que vai cuidar também da negociação e da PEC do orçamento para 2021, assunto fundamental para a gente entender quais serão os próximos passos do governo federal na área econômica. Senador, obrigada por falar conosco. Um bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer meu também falar com vocês, poder falar um pouco do orçamento e da PEC 188, que é a PEC do Pacto Federativo. É um prazer para mim, bom dia a todos, estou à sua disposição. Eu queria começar perguntando para o senhor, senador, o que significa essa possibilidade de que o orçamento 2021 não considere meta fiscal e sim apenas o teto de gastos. É isso mesmo que vai acontecer e como é que o senhor vê essa possibilidade? Bom, eu vou procurar sintetizar e falar de uma forma que seja bastante útil a quem está nos ouvindo, nos prestigiando com a sua audiência. Bom, o que um governo federal necessita? Eu sou aliado do governo federal desde a pré-campanha. A minha relação com o governo não é de cunho pessoal, embora eu dê a maior importância para as relações pessoais, acho que são as coisas mais importantes na vida de qualquer um, a sua família, as pessoas que ama, mas a minha relação com o governo é em cima de um programa. Foi isso que fez a minha adesão ao então pré-candidato Jair Bolsonaro, a agenda que ele representou ao longo da campanha. Nesse momento, depois de o Brasil ter voltado a caminhar no eixo, caminhou no rumo da austeridade fiscal, e aí veio a pandemia, e isso pegou o mundo inteiro desprevenido. Portanto, é absolutamente inevitável que uma crise de saúde pública desse tamanho já está provocando também uma crise econômica. E dessa vez não é em um determinado local do planeta, é no planeta inteiro. Bom, então esse orçamento é um orçamento enxuto, ele vai ser um orçamento dos mais disputados dos últimos anos, porque a coberta dessa vez ainda está menor do que das outras. Então vai caber a mim um papel, acima de tudo, de equilíbrio, de saber que o Executivo tem a legitimidade de fazer o plano, de apresentar, mas o Congresso também, os governadores. E eu vou construir com muita calma o melhor orçamento possível. Nesse momento que o país vive, nós temos, vamos dizer assim, de um lado, o presidente da República, que considera, e eu respeito e acho isso absolutamente verdadeiro, que milhares de brasileiros, a partir de janeiro, quando acaba o auxílio emergencial, eles não estarão empregados. Ao contrário, a fila do desemprego ela está aumentando. E a fila daqueles também que, para poder manter o seu emprego, tiveram que aceitar redução salarial. Segundo algumas contas, passa-se de 10 milhões de brasileiros no setor privado que já estão recebendo menos para poder não perder o emprego. O ministro Rogério Marinho, que esteve no meu gabinete semana passada, é um amigo, fomos deputados juntos, ele diz que quase 10 milhões de brasileiros foram detectados pelo radar do programa social feito agora, que seriam pessoas invisíveis. Bom, então esses milhares de brasileiros, eles continuarão a partir de janeiro necessitando do Estado. Então não há como o Estado terminar o auxílio emergencial no final do ano e não manter um outro auxílio. Então daí vem a criação do Renda Brasil, que vai ter uma base maior de brasileiros, porque, como eu disse, existiam milhares de brasileiros, calcula-se até 10 milhões, que estavam invisíveis e que continuarão precisando do auxílio do governo. Então vem o Renda Brasil. Então isso é aumento de despesa. Por outro lado, é também legítimo entender que as regiões mais pobres do Brasil, o norte que eu represento, embora seja paulista de nascimento, mas represento com muito orgulho o Acre e a região norte, é a região mais pobre do Brasil hoje, seguido pelo Nordeste e também uma parte do Centro-Oeste. Então existem obras públicas que o setor privado não tem nem recurso e nem interesse de tocar, é só o Estado. E são obras fundamentais para que essas regiões não fiquem mais tantos anos paradas esperando a recuperação. É como uma família que por alguma razão gastou muito no ano, se reúne e decide apertar o cinto para os próximos 2 anos. No entanto, algum membro da sua
casa, com 2, 3 meses, se descobre com uma grave doença. O que você faz? Você vai esperar os 2 anos, a recuperação econômica para tratar do seu parente? Talvez a pessoa não suporte esperar. Você vai ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, você continuar tocando algumas obras essenciais para as regiões mais pobres do Brasil, como levar água, continuar levando água para o Nordeste, por exemplo, é fundamental. Pois bem, mas esse aumento de despesa. Agora, cabe a um ministro em especial equilibrar esse jogo. Quem é esse ministro? O ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, qual é a preocupação da equipe econômica? Que ao se fazer nova despesa, embora que seja absolutamente legítima, compreensível, é necessário fazer os cortes. Então, tudo que nós, o Congresso com o Executivo, temos que fazer daqui para o final do ano é, ao mesmo tempo que você mantenha programas fundamentais, mas que são gastos, e que são gastos elevados, mantendo, então, gastos elevados, não tanto quanto agora na pandemia, mas, de qualquer forma, mantendo ainda mais elevados do que o que se gastava antes do fenômeno da pandemia, é necessário tirar de algum lugar. E é tirada onde tem desperdício. Aonde é que eu entro nesse momento? Como relator do Pacto Federativo, essa relatoria já é um instrumento que aponta para a austeridade fiscal, que aponta para a diminuição de gastos. Por exemplo, quem regulamenta o orçamento das câmaras, os valores de repasses mínimos e máximos para as câmaras municipais do país inteiro, bem como o tamanho da representação, da quantidade de vereadores, é o Congresso Nacional. Então, a proposta da relatoria contém diminuição de gastos de todas as câmaras do Brasil. Você tem uma ideia, a Câmara do Rio de Janeiro gasta 160 milhões de reais a mais por ano do que a de São Paulo, que é muito maior e muito mais rica. Então, tem distorções gravíssimas. Uma outra distorção que as câmaras do Brasil inteiro contratam e podem contratar com seus recursos, o repasse que as prefeituras fazem, mas quando os servidores municipais da Câmara se aposentam, ele sai da conta da Câmara e vai para o regime próprio, quando o município tem aposentadoria. Senador. Estou me referindo. Ou então para o INSS. A PEC também trata de tirar a União como credora automática das dívidas dos estados. O estado faz uma dívida com a Caixa Econômica Federal, isso tem demais, por exemplo, e qual não pagar, a União assume automaticamente. A União vai deixar vai transferir essa responsabilidade para os estados. Então, a PEC 188, ela é transferência de recurso novo, que são recursos oriundos dos royalties que a União arrecada, mas também com responsabilidades, que tem que ter transparência, só pode aplicar esse recurso em investimento, não pode aplicar em nada que seja, por exemplo, aumento do gasto com o pessoal, da máquina. E vai ser acoplada a essa minha relatoria aquela PEC chamada de emergencial, que é a PEC dos gatilhos, que é aquela que permite a qualquer ente federado, entrando na crise fiscal, acende uma luz vermelha e ele fica podendo, ou melhor até, obrigado a não contratar ninguém por um período X de tempo, e uma série de itens, mas que todos eles vão na mesma direção, que é proibindo aquele ente, município ou estado, de aumentar qualquer rubrica orçamentária que significa aumento de despesa. Então, Senador, essas duas PECs juntas, elas apontam para a austeridade fiscal. Como, Senador, por exemplo, o corte de supersalários. Desculpa, pois não. Senador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu tenho certeza que o senhor está ciente aí da importância histórica desse trabalho. Eu queria saber o seguinte, não seria o momento agora, aliás, aproveitando a própria pandemia, né, a crise gerada pela pandemia, de o Congresso Nacional, a atual composição do Congresso, legar ao país uma reforma de Estado para valer? Quer dizer, em vez de simplesmente reduzir despesas, até temporariamente, né, fazer algumas mudanças que as pessoas consideram, inclusive, cosméticas, por que não fazer uma reforma profunda? Por exemplo, para que vereador em cidades pequenas, né? Para que
justiça do trabalho, justiça militar, justiça eleitoral, justiças jabuticabas, que só existe no Brasil. Por que não extinguir essas justiças, né? Porque o que garante a aplicação do direito do trabalhador, por exemplo, não é a justiça do trabalho, é a lei. Então, assim, não há nada que... não há nenhuma questão, nenhuma causa, né, em qualquer decisão da justiça que não possa vir a ser julgado pela justiça comum. Não tem como promover uma redução de fato, né, do tamanho da máquina administrativa que custa tanto ao Brasil, né, que é aquela coisa a gente carregar nas costas esse Estado brasileiro tão obeso e tão ineficiente. Podemos esperar por isso, senador? Olha, tudo que você falou aí são músicas para os meus ouvidos. Eu sou filho de um produtor rural, trabalhei muito com meu pai, que faleceu cedo, saiu do interior do estado de São Paulo, foi subir no Brasil, foi parando pelo Centro-Oeste, pelo Mato Grosso, até parar no Acre. Eu até brinco que se tivesse um estado para lá do Acre, meu pai teria ido também. Eu fui um que trabalhei com meu pai. Dos 6 filhos que eles dois tiveram, meu pai e minha mãe, eu fui o único que trabalhar com meu pai. Eu lembro muito bem da indignação que meu pai tinha de ver tanta estrutura de Estado e quando ele ia para a área rural, onde tinha a propriedade dele, você não tinha presença do Estado em lugar nenhum. Então, assim, tudo que você está dizendo, eu concordo. O Brasil tem uma justiça do trabalho que não devia ter. O Brasil tem uma justiça permanente da eleitoral, quando você tem uma eleição a cada 2 anos. Agora, com os 57 anos de idade completados esse ano, a vida vai ensinando que você luta por tudo aquilo que quer, mas tem que se conformar com o possível. Então, por exemplo, eu carrego no meu currículo vamos dizer assim, a satisfação. Eu fui deputado federal 2 vezes em tempos diferentes. Eu enfrentei uma disputa, eu e mais vários brasileiros acrianos, enfrentamos uma disputa contra o PT que governou o meu estado, o estado do Acre, por 20 anos. Eu disputei o governo 2 vezes, então eu fiquei sem mandato, disputava o governo, perdia, ficava sem mandato. Enfim, mas fui deputado federal 2 vezes, em tempos diferentes. E no segundo mandato, eu pude carregar no currículo o privilégio de ter sido o relator da PEC que acabou com o 14º e 15º salários na Câmara Federal, e essa medida foi depois seguida pelo Senado. Quer dizer, do ponto de vista orçamentário, isso não chega a ser muita coisa, mas pelo menos foi um dado, né, de um exemplo no caminho da austeridade. Eu, desde 99, quando eu tive o primeiro ano de mandato de federal, eu apresentei um projeto para que o Congresso vendesse os imóveis funcionais, ou melhor, entregasse, né, porque não é dele, passasse para a União, a partir de uma resolução do Congresso, devolvendo para a União vender esses imóveis funcionais que não têm o menor cabimento. Isso não aconteceu até hoje. Agora eu me elegi senador, tornei a apresentar com o senador Girão o mesmo projeto, mais aperfeiçoado, está tramitando. Então, assim, eu concordo com você, eu acho um absurdo o tamanho do Estado brasileiro, tudo aquilo que ele consome, com essa questão dos supersalários. Dia desses me ligou o Zé Aníbal, que é daí de São Paulo, me parabenizando e me colocando à disposição um projeto que ele apresentou similar ao meu. Similar ao meu não, ao que eu estou relatando agora, que é do supersalário. E me dizendo que tem desembargador em São Paulo ganhando R$160 mil por mês. Quer dizer, o Brasil talvez é o único país do mundo que tem que explicar, e com muita dificuldade, como é que ele criou uma lei do teto salarial e ela não funciona. Senador. E ela não funciona, pois não. Oi, senador Sônia Blota, tudo bom com o senhor? Sônia, tudo. A gente conversa aqui no Jornal Gente com o senador Márcio Bittar, senador MDB do Acre. Senador, o senhor estava falando já em orçamento enxuto, teve um ano de pandemia. E quais agora são as prioridades para a distribuição dos recursos por estado, no que diz respeito aos estados? Eu ouvi uma entrevista recentemente do senhor falando sobre um teto para o Acre, por exemplo, mas como ficaria na proporção em relação não só à pandemia, mas às necessidades que os estados têm em termos de infraestrutura, educação, saúde? Então, Sônia, bom dia, é um prazer falar contigo. O orçamento ele é engessado, e você sabe disso, em quase 96%. Quando você tira a dívida do Estado brasileiro, muito causada por aquilo que nós dizíamos na pergunta anterior,
muito causado pelo aumento exponencial da despesa com o pessoal ao longo dos últimos 20 anos. Só foi crescendo. Então, o Estado teve que se endividar. Então, quando você tira o dinheiro do pagamento da dívida para a manutenção de uma estrutura gigantesca de Estado, tira o pagamento dos inativos, dos ativos, de INSS, etc., e faz os repasses constitucionais, você não sobra praticamente nada. O orçamento hoje está sobrando 3% a 4% só discricionário. Então, todo o debate que se faz no país em torno de prioridades está em torno de 3%, 4%. Bom, primeiro, nós vamos ter que resolver se vamos manter essas vinculações ou não. Eu sou contra as vinculações. O ministro Paulo Guedes, quando falou no ano passado sobre as PECs, ele dizia da desvinculação. Até porque você vincular o orçamento em Brasília, obrigando estados e municípios pelo Brasil afora, quanto é que eles têm por obrigação gastar com educação e saúde, por exemplo, você está dando ao Congresso Nacional e mantendo no Congresso Nacional um poder absurdo. Quer dizer, quem é o Congresso para julgar melhor do que 5 mil e tantos municípios que estão muito mais próximos do eleitor, do cidadão, do homem e da mulher que vota, que elege todo mundo? Quem é o Congresso para estar melhor preparado para dizer qual é a prioridade dos municípios do interior do Acre do que os próprios acrianos, os próprios moradores lá de dentro? E de mais a mais, essa vinculação não resolveu nada. Quer dizer, na educação, por exemplo, se você me perguntar, o problema da educação é falta de dinheiro? Claro que não. O Brasil gasta, pelo PIB, 6,2% do PIB do Brasil com educação, que é maior do que a média de todos os países da Europa Ocidental. E olha a educação que nós temos, ninguém presta conta de nada. A começar pela universidade. Um aluno da Universidade Federal custa uma fortuna. E eles acham, a universidade acha que não deve satisfação a ninguém. Eles esqueceram que tem apenas 1 milhão de brasileiros jovens, de classe média alta, na universidade pública, e você tem 208 milhões de brasileiros. Os jovens que não alcançam a universidade, mas que pagam a universidade, para uma casta que se acha intocável. A alfabetização no Brasil é um problema gravíssimo. Você tem um monte de gente que não é alfabetizado corretamente no primeiro ano da escola e carrega essa deficiência para o resto da vida. Então, você cresceu imensamente os recursos para a educação e ela não corresponde. O mérito dela continua ruim, péssimo. Qualquer comparação que você faça, e não precisa ser com os primeiros países do mundo, não. É com a América Latina, com a América do Sul mesmo e tal. Então, Sônia, primeiro nós vamos ter que resolver o seguinte. O meu relatório, já combinado com o ministro Paulo Guedes, eu devolvi a originalidade que o ministro propunha. Então, se depender de mim, nós vamos desvincular. Até porque é um contrassenso o Congresso querer ter protagonismo. Ele vem defendendo isso, ele quer cada vez mais ter um pouco mais de poder sobre a lei orçamentária, quando 96% já está engessado. Então, se o Congresso quer ter mais poder, se os legislativos querem ter mais poder sobre o orçamento, então vamos desvinculá-lo. Então, primeiro, se depender de mim, isso vai estar sendo resolvido de hoje para amanhã, esses próximos dias, eu vou apresentar a proposta orçamentária propondo a desvinculação. O ministro, aliás, essa ideia é dele. E depois ele teve que recuar, ele achou que tinha, porque disseram isso a ele. Quando eu peguei a relatoria, meses depois, conversando, disse, olha, eu quero apresentar dessa maneira, e concordamos assim. Então, esse é o primeiro passo. Se isso acontecer, aí sim nós vamos discutir sobre todo o orçamento. Se não acontecer, nós vamos continuar discutindo o que fazer com 3%, 4% do orçamento do país, porque o resto já está todo engessado. Já está tudo resolvido. E nisso vem o que o governo está dizendo, e eu concordo com o governo. Quer dizer, nós não podemos, acaba o auxílio emergencial do tamanho que com a emergência da pandemia. Mas aí como é que faz? A partir de janeiro tem que manter algum auxílio. Obras que estão sendo tocadas nas regiões mais pobres não podem parar. Então tem que tirar de algum lugar. Então vai ter que tirar da reforma do Estado brasileiro. Na PEC que eu relato, o que puder couber a mim, caminhar nessa mesma direção, que é a direção, porque a criação do auxílio emergencial também vai estar comigo. Então, no que depender de mim, as coisas vão caminhar juntos, quer dizer, mais despesas legítimas, mas com cortes de despesas desnecessárias. Isso inclui salário, senador? Tem que se continuar. Só para terminar o raciocínio, se me permite,
Ao mesmo tempo, no Congresso, aí tem que entrar a reforma administrativa e tem que caminhar a reforma tributária. Então, esse conjunto é que tem que chegar até o final do ano com alguma coisa feita. Qual é o perigo? É aprovarmos mais despesas, embora que legítimas, daqui para o final do ano, e não cortarmos gastos, não fazemos mais reformas. Aí é um cenário péssimo. Então, o que eu puder fazer, um pouco das duas coisas, eu vou fazer na minha PEC, ok? Senador, eu queria saber que esse corte das despesas públicas, que é um corte tão necessário, né? Isso inclui os salários de servidores, porque, afinal de contas, a crise da pandemia está exigindo o sacrifício de toda a sociedade, né? Empregados do setor privado, empresas privadas que estão quebrando ou estão com dificuldades de se manter vivas, as pessoas estão perdendo o emprego, quem mantém o emprego, muitos tiveram redução salarial, né? Brutal em muitos casos, 70%. E no setor público ninguém fala nada, né? Ninguém nem sequer ameaça discutir o assunto. Esse corte de despesas que o senhor defende, incluiria também um corte de despesas nos atuais servidores públicos? Bom, primeiro eu quero concordar com você e dizer que a quarta-feira da semana passada foi um dia triste para mim. Foi uma noite de decepção. O Congresso, o Senado, derrubou o voto do presidente da República, Jair Bolsonaro. Foi uma votação, foi um dia para mim muito ruim, porque eu acho um absurdo, né? Lógico que não foi com o meu voto. Eu votei para manter o veto presidencial, que é aquele item que dizia, e graças a Deus a Câmara corrigiu, que daqui para o final do ano que vem, os servidores não poderiam pedir aumento, né? Como se isso fosse um grande sacrifício comparado com o que você acaba de dizer, que nós dizemos na primeira pergunta. Quer dizer, você tem hoje 38 milhões de brasileiros na informalidade, 13 milhões de empregados, 12 milhões e pouco de desempregados quando começou a pandemia. O número mais otimista diz que isso já passou de 20 milhões de brasileiros, fora aqueles que tiveram que abaixar o salário. Quer dizer, nesse momento, você ter o salário mantido, sem perda nenhuma salarial, e recebendo em dia, já é um baita de um privilégio. Mas ainda assim, algumas castas, com apoio de 42 senadores, ainda achavam que era legítimo ter o direito de pedir aumento daqui para o ano que vem. Quer dizer, é um negócio de doido. Graças a Deus que a lucidez pesou na Câmara e a Câmara acompanhou a decisão do presidente da República e manteve o veto presidencial. Bom, na PEC emergencial, que eu estou incorporando a PEC do Pacto Federativo, consta a possibilidade, sim, de redução salarial em momentos de crise. Por isso que ela é chamada de PEC emergencial, a PEC dos gatilhos. Quer dizer, se você atingiu um sinal vermelho de crise fiscal, o gestor, seja prefeito, governador, presidente da República, pode instantaneamente, com o poder da PEC, da lei, então, abaixar o salário, abaixando a carga horária também. E além de uma série de coisas que ele fica proibido de fazer, todas elas na direção de não fazer novas contratações, nenhum novo serviço, que significa gasto orçamentário. Então a PEC prevê isso sim. Agora, na pandemia é o que você disse. O Brasil está vendo o sacrifício de milhões de brasileiros que perderam o emprego, que aumentaram a fila de desemprego, que baixaram o salário, e uma parte, e é preciso tomar cuidado, porque a mesma impressão que a população tem do Congresso, que é muito ruim, historicamente muito ruim, se os sindicatos que representam os servidores públicos, ou que se dizem representar servidores públicos, se eles não tiverem cuidado, pode acontecer com eles o que acontece com a imagem do Congresso Nacional. Ele pode começar a acontecer no Brasil inteiro uma repulsa ao servidor público de forma geral, que seria um equívoco, porque não são todos. Mas as representações sindicais, as militâncias sindicais do serviço público, querem cada vez mais privilégio. Eu vou aproveitar a sua fala para lembrar o seguinte: você pega a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, que passou 50 anos na miséria, 50 anos tendo pobreza, prostituição, enfim, famílias se degenerando em duas guerras mundiais. Quando ela viveu os outros 50 anos, ela, talvez em função do drama vivido nos primeiros 50 anos, ela foi criando o estado do bem-estar social. Os países exageraram e tiveram que depois fazer ajuste. Todos eles tiveram que fazer ajuste antes do final do século.
inclusive porque a população está envelhecendo muito mais tarde, graças a Deus, e a medicina. E vamos lembrar, o último país que teve que fazer esse ajuste na Europa, que foi a Grécia, teve que demitir gente, teve que cortar salário, teve que cortar, inclusive, benefício previdenciário. O Brasil não fez nada disso. E mesmo assim, ainda tem grupos militantes, basicamente de esquerda, que dominam quase a totalidade dos movimentos sindicais, achando que tem que continuar lutando para criar cada vez mais privilégios. Então, enfim, as PECs que eu relato, que vão virar uma só, ela já contém muitos elementos de austeridade. Mas, paralelo a isso, também tem que ter a reforma tributária e a reforma do Estado brasileiro. Na reforma administrativa, e o governo já disse isso, nós vamos poupar todos os servidores. Quer dizer, o governo já disse, porque sabe que se for mexer com os atuais, o mundo se acaba. Mas vamos acabar com a estabilidade no emprego como ela é, pelo menos a partir desse momento, porque ninguém aguenta mais. Você não comanda, por exemplo, você não comanda o prefeito, é difícil comandar a saúde, é difícil comandar a segurança no Estado, a educação e a saúde, porque tem verba carimbada e você tem umas castas sindicais que dominam praticamente a ação no Estado. Então, essas reformas são fundamentais para que, inclusive, o servidor volte a ser um servidor e não se servir do Estado. E eu estou falando, eu que não sou servidor, nunca tive salário público, a não ser quando eu me elejo parlamentar, mas eu sou de uma família de servidores. Eu tenho 2 irmãs que são funcionárias públicas federais, uma delas é em São Paulo, em São Carlos, mas é isso mesmo. Eu tenho um amigo meu, um coronel da PM, para você ver como é que nós estávamos certos ao defender a reforma da Previdência. Ele se aposentou há um mês e meio atrás, aos 46 anos de idade, amigo. E como ele foi comandante da PM do meu estado nos últimos meses, ele se aposentou com o maior salário da PM, 46 anos de idade. Ele vai passar muito mais tempo aposentado do que o que trabalhou. Então, assim, o que eu puder fazer dentro do meu tamanho, eu vou fazer na PEC que eu relato e dentro do orçamento. Eu sou um aliado e admirador do Paulo Guedes. Eu acho ele um homem que está dedicado a uma causa nobre, que é deixar um legado ao país. É um homem vitorioso, na vida privada, financeiramente vitorioso. Então, ele não quer ser candidato a nada. O que ele quer e o que ele está fazendo é querer deixar uma ajuda para o país, para as próximas gerações. No que puder ajudar, eu vou continuar. Agora, eu estou com problema de horário. Eu até falei para o Caio antes, eu preciso ir para uma reunião até justamente no Ministério da Economia. Então, pode ser? Claro, a gente vai liberar o senhor então, senador. Boa reunião, obrigada pela conversa conosco aqui na Rádio Bandeirantes, hein? E volte para quebrar. Eu que agradeço vocês, fiquei satisfeito de ouvir a pergunta com o peão e me pareceu que nós estamos bastante na mesma linha. Que acho que devia unir o Brasil inteiro. O Brasil não pode continuar tendo um Estado que gasta tanto com ele próprio. Ele tem que economizar a fortuna que gasta consigo mesmo para gastar mais com as pessoas. Um abraço a vocês, muito obrigado, sempre estarei à disposição. Fica com Deus. Muito obrigada. Abraço, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que é o relator da PEC do Pacto Federativo no Senado e também do Orçamento 2021. Cláudio Humberto e Sônia Blota, acho que esse é o ponto nevrálgico agora em relação à recuperação econômica, não é? Que é para onde vai, de fato, o dinheiro que é arrecadado no nosso país e de que forma o governo vai trabalhar com isso. E o senador tocou aqui em assuntos que são fundamentais, né? É uma discussão mais difícil, às vezes até um pouco mais chata, mas que a gente tem que fazer, não adianta. Não dá para a gente viver só ali de notícias que são de rápido consumo, né, Cláudio? E interfere na vida de cada um de nós, né, Thaís e Cláudio? É de suma importância, inclusive, as pessoas saberem para onde está indo o dinheiro, né? E também, não é, Sônia, Thaís, a gente tem que acabar com essa história, né? Nós temos o país inteiro trabalhando para a manutenção de um serviço público, de um setor público que não funciona, né? Exato. Eu fiquei impressionado com o dado que nos trouxe aqui na semana passada, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, ele falando que 88% das receitas das empresas estatais, e são 697 empresas estatais,
88% vai para salário. Quer dizer, o que sobra, os 12% ali que sobram, enfim, todas as despesas de custeio, que é o quê? Que é aluguel, ou manutenção, é a frota de carro, é o combustível, água, luz, telefone, enfim, tudo mais que faz a empresa funcionar, né? E sobram 12% e ainda tem a necessidade do investimento. Isso sem contar em despesas financeiras. E, olha, assim, é um karma, né? Nós estamos carregando nas costas um setor público que absolutamente não devolve, né? Não entrega, digamos assim, como a Thaís, a expressão que a Thaís gosta de usar e com a qual eu concordo, o setor público não consegue entregar minimamente, né, aquilo pelo qual ele é pago. Né? Ou para o que ele é pago. É impressionante. Então, tomara que o senador, você viu que o senador tem muita consciência, né, dessa necessidade de reformar o setor público e que o façam, né, pelo menos no que não for possível mexer hoje, né, que pelo menos se plante a regra para daqui para frente.